Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal do Plenitude para Todos. Eu sou Maurício Teixeira. Aqui o nosso canal fala de ampliação de consciência, bem-estar, autoconsciência. Nosso encontro hoje falaremos sobre a morte. Deu um embrulho aí? Eu espero que não, pessoal. Pelo seguinte, vamos tentar entender a morte não simplesmente na nossa visão mental, né? Na nossa consciência mental. Porque a morte em si, ela é uma criação mental. Ela não é uma realidade. Ela foi uma criação mental trabalhada em conjunto com 3 elementos. Quais são esses elementos? Mente, ego e medo. Por que eu fui nessa ordem? Mente, não terceiro olho. Mente, ego, plexo solar e medo no umbilical, no umbigo. Perfeito? Esses 3 pontos criamos a humanidade, né? Como um todo, desde os primórdios, criou a morte. O que a gente entende como morte no aspecto mental? Tudo tem um fim, o tempo é linear, ou seja, tem um início, um meio, um fim, e nós nascemos, crescemos e morremos. O que vai acontecer depois, a mente não explica. Ela não explica. Ela entende que é o fim, acabou, né? Então, muitas vezes a gente nasce, vive as experiências, alegrias, dores, realizações, sofrimentos e morremos. É isso. Essa é a tradução da mente humana que foi feita, essa construção sobre a morte, em conjunto com o ego, em conjunto com o medo. Por que o ego? O ego diz assim, olha, nós temos que primeiro nos preservar, ficarmos na nossa caixinha, vivermos a nossa historinha. Não entendam o diminutivo que eu estou usando como uma forma crítica. Não, porque ele é limitado mesmo. O ego é muito limitado. Ele limita a nossa capacidade de evolução, ele limita a nossa capacidade de autoconsciência de si e do todo, né? Então, ele não acrescenta em nada. Ele só nos faz ficarmos pequenininhos dentro da nossa caixinha, da caixinha mental. Então ele trabalha em parceria com a mente. Então ele fala assim, ó, vamos nascer aqui, vamos desenvolver aqui, não vai se arriscar muito lá fora, não vai muito para lá. Por quê? Porque a gente desconhece. E se a gente se desconhece, a gente pode ser destruído. Então, nós não queremos ser destruídos. Olha a palavra destruição, quer dizer morte, né? Acabou, encerrou. Acabou aquele assunto, acabou aquela questão. Então ele vai nos levando para um momento que a gente vai cada vez mais se fechando dentro de nós mesmos. Só que a gente não entende naturalmente, a não ser que a gente trabalhe a autoconsciência, por que às vezes a gente sofre, por que a gente toma decisões que não tem nada a ver com a nossa vida, por que a gente seguiu determinado caminho na nossa vida, por que a gente está se relacionando com alguma pessoa, né? Será que essa pessoa tem conexão com o que nós acreditamos de vida? É isso. Quando isso são perguntas que nós fazemos para nós mesmos, né? Com a autoconsciência. Quando a gente está autoconsciente, a gente começa a se perguntar, será que é esse o fluxo? Será que é esse realmente esse relacionamento? Será que eu queria seguir esse caminho? Quantas dessas perguntas estão sendo feitas, né? Desde o ano passado principalmente, e continuam sendo feitas por muita gente, por muitos seres na condição humana, né? Porque seguiu aquele fluxo da caixinha. Né? Não vou sair da cartilha que eu recebi culturalmente ou
no espaço onde eu vivo, né? No ambiente, no habitat que eu vivo. Então eu recebi aquilo, não questionei, não me observei se aquilo servia ou não para mim e segui, construir a vida, né? A história. Quando começa esses autos questionamentos, que na verdade são observações de si mesmo, muitas questões vêm à tona, vêm à flor da pele. E aí a gente começa a questionar com o ego. Ego! Ô ego, é isso mesmo? E agora? Por que a gente não está feliz? Por que a gente está entrando em crise? Por que a gente está tendo pânico das coisas? O que está acontecendo? Você me deu a ilusão, ego, que tudo estaria bem, que tudo estaria maravilhoso. Ué, não estou entendendo. Cadê esse maravilhoso? Esse é o ponto, pessoal. Não existe esse maravilhoso. Existe a grande ilusão. Nós temos aqui um encontro que nós falamos sobre o ego e a grande ilusão. Por quê? Ele cria esse cenário e faz desse cenário como se fosse pleno, fosse tudo. E na verdade não é. E aí ele trabalha junto com a mente humana. A mente humana acredita nisso, cria e os dois vão trabalhando. E quem ajuda a manter essa estrutura? O umbilical, que ali a gente está falando de medos. Então o ego trabalha juntamente com o medo. O medo de se arriscar, o medo de dar alguns passos que saem um pouco daquele padrão. Mesmo que o padrão esteja num determinado aspecto fluindo, legal, mas em outros aspectos da sua vida não estão. Então, temos que questionar. Não está, né? Temos que questionar. Então, o que acontece? Quando a gente entra nesse cenário, medo, ego e mente humana, a gente entende o quê? Que existe um tempo para tudo, tudo é linear, tudo tem um início, meio e um fim, né? Acho que é melhor fazer assim, ó, início, meio e fim. Então, nós temos a morte presente. Então, que a morte a gente entende o quê? Que é o fim de uma experiência, é o fim de tudo. Agora vamos para um outro aspecto, um aspecto um pouco mais amplo do que essa dinâmica do ego, a mente e o medo. A autoconsciência nos permite conectar com a fonte. E nós passamos, com essa conexão, a gente passa a entender que tudo é ilimitado. Tudo tem proporções ilimitadas, é incondicional. Então você pode transformar sua vida, transformar sua experiência na matéria. Essa é a grande beleza de Gaia. Você tem essa capacidade de se transformar, vivendo a sua experiência e se transformar. Olha que beleza, isso não é comum em outras civilizações, em outros ambientes, tá? Isso nós vamos fazer, nós vamos ter um encontro, nós falaremos sobre essa parte mais astrológica, universal, né? Nós entraremos nesses assuntos também, tá? Mas hoje a gente está falando sobre a morte, né? A grande... Eu não vou falar grande ilusão, porque senão vai se repetir ao que nós escrevemos lá do ego, né? Porque realmente ele é uma grande ilusão. Mas a morte, nesse sentido mais amplo da consciência, quando eu começo a me observar, começo a expandir minha consciência e entender as coisas além do que os olhos humanos me mostram. Entendeu aí o caminho? Ó, falando em caminho, estamos aqui com o nosso caminho. Pessoal, vê a imagem e fica no infinito. Não tem fronteira. Não tem fronteira. Olha isso. Né? É isso. Então, o que acontece? Numa forma mais ampla da consciência, a morte nada mais é do que o encerramento de uma experiência na matéria. Mas como eu entendo que eu não sou essa matéria, apenas esse corpo, isso aqui, eu sou muito mais, eu tenho uma alma, eu tenho um espírito que é extremamente amplo, tanto é que é um pedacinho dele que está aqui comigo,
me conectando como Maurício, com vocês e tudo mais, eu começo a enxergar que nada se destrói. A alma, o espírito, ele é indestrutível. Porque encerrou esse corpo, essa experiência que eu tive aqui, a minha fonte, que sou eu, no sentido amplo, eu superior, alma matriz, eu estou vivo, você está vivo, está todo mundo vivo e é indestrutível, pessoal, indestrutível. Nossa alma matriz, ela cria experiências. Nós vamos falar isso em algum encontro aqui para explicar essa dinâmica, como que a alma trabalha. Ela cria experiências e uma delas é você aqui em Gaia. Sou eu aqui em Gaia, né? Então a alma ela faz essas criações para quê? Para ampliar, tá? A evolução dela. Nós estamos sempre em busca de evolução, sempre buscando evolução, seja da alma, da sua matriz, seja no sentido coletivo, universo. Consciência cósmica, Deus, ok? Então, quando a gente entra nesse aspecto mais amplo da consciência, a gente enxerga que isso aqui é só uma experiência, é só uma passagem, mas não é uma morte, que morte mostra encerramento, fim, acabou. Só que, por que nós temos em vários momentos, em várias histórias, que há pessoas que voltam a ter outra experiência, voltam a ter outra experiência em outro corpo, né? Que os kardecistas, né? Que são espíritas kardecistas, eles denominam de encarnação, né? De reencarnação. Então, cada religião tem a sua forma, né? Tem a sua crença, mas aqui nós não entramos no aspecto religioso, porque isso foi uma criação humana, a gente respeita, mas nós não entramos nesse aspecto, a gente é mais espiritualista, né? Entender o todo. E todas as religiões têm os seus pontos muito interessantes, ok? Então o que acontece? Quando a gente vai nesse aspecto mais amplo da consciência, a gente entende que não é uma morte, a morte não é um fim, ela é uma renovação, tá? Mas isso, vocês podem perguntar para mim, mas Maurício, isso não tira a dor que a gente sente, né? Não tira aquele sofrimento que tanta gente está passando na humanidade hoje. Não tira. Não tira. E eu vou explicar o porquê. Por que não tira, pessoal? Porque quando a gente decidiu vir para cá, construir a nossa história, a gente construiu não só uma história, uma experiência que envolveram outras pessoas. Não é solitária, não é sozinha. A gente tem em alguns momentos a gente se relaciona com o outro. E dessa experiência fica na memória akáshica. O que é memória akáshica? Memória de alma. E aquela história que foi criada, por exemplo, você, seu pai, sua mãe, ou sua avó, ou seu avô, um tio, um primo, um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, enfim, um filho. Desculpe. Foi criada uma experiência ali, uma história, né? Quando a gente fala que foi a morte dessa história, que na verdade não é a morte, é uma transição, uma mudança dessa história, fica nessa memória de alma, que a gente está por aqui ainda, está construindo a nossa experiência. Então a gente sente falta, num primeiro momento, que a gente pode chamar de luto, a gente sente falta daquela personagem que estava ali do lado. A gente sente falta daquele outro personagem, daquela outra personagem que a gente interagia mais. Entende? Então a gente sente falta
daquela história que a gente estava vivendo. Mas esse momento da falta, que a gente chama de luto aqui em Gaia, ele é temporário. Ele é temporário. Porque depois que a gente consegue transmutar esse luto, essa falta, a gente transforma numa saudade. E saudade é assim, eu lembro das histórias, eu relembro daquele momento, eu relembro de algum fato que a gente viveu. Posso até me emocionar, mas eu não sofro mais. Eu não sinto aquele aperto no peito mais. Porque eu consegui transmutar na memória akáshica de que aquela história vivida, ela foi transformada. Mas ela não encerrou a nossa comunicação. Quando a gente tem a visão mais ampla da consciência, que a gente começa a trabalhar isso. E esse é o momento, hein, pessoal? É o momento que nós estamos vivendo, é o momento de todos fazerem essa lição de casa. Ampliar a consciência, trabalhar o seu eu superior. E para isso a gente tem que matar quem? Aí efetivamente a gente mata. O ego. Tem que matar o ego. Não tem jeito. Não se fala em amor se tiver ego no meio. O amor verdadeiro, o amor incondicional. Não se fala em amor verdadeiro, amor de alma com ego presente. Porque ele entende o quê? Que tudo é separação, que ele é ele, o outro é o outro, você é você e eu sou eu. É assim que ele entende. Então eu tenho que sobreviver, eu tenho que viver, construir a minha história, porque o outro vai ter a história dele e pode conflitar com a minha. Quando eu estou nessa pegada, quando eu estou nessa vibe, eu não falo de amor incondicional, porque ele tem condição, nome e sobrenome, para tudo. Quando eu falo de amor incondicional, eu entendo que você e eu estamos conectados. Essa emoção que a gente sentiu agora há pouco foi uma emoção que veio de uma energia muito forte do que a gente sabe o que a humanidade está passando nesse momento. A gente sabe. A gente sabe a dor dessas despedidas que a gente está sendo forçados a realizar. Entendeu? A gente se conecta com aquela energia, conecta com aquele amor, conecta com aquela dor que o outro está sentindo, que na verdade a gente sente também essa intensidade, tá? Então é um respeito muito grande. Mesmo nós estamos aqui num encontro falando sobre a morte e é que ela é uma grande criação da mente humana em trabalho com o ego e o medo, a gente respeita aquela experiência que foi vivida entre aqueles indivíduos. É um respeito muito grande, porque toda aquela história contribuiu para a evolução, para o crescimento de todos. Toda aquela experiência, como você conectado com a fonte, conectado com a consciência plena, você não vai respeitar a evolução. Não tem como. Não existe isso. E experiência é evolução. Essa interação é evolução. Não tem como não respeitar. O respeito é natural, é intrínseco ao momento. Perfeito? Então, quando a gente, voltando, no aspecto do medo não, da morte, a gente pega essa linearidade do tempo. Só que aí, eu gosto até de vez em quando colocar algumas questões no aspecto científico. Nós tivemos um grande cientista, que foi, até um certo ponto, muito mal compreendido, como todos, que abre a nossa consciência. Mas depois ele conseguiu provar cientificamente o que ele estava falando. Albert Einstein. Vocês já devem ter ouvido falar de Albert Einstein. E o que ele comprovou? Que o tempo é relativo. Ele não é linear. Ele é relativo. Um exemplo, você está numa confraternização com pessoas que você tem sintonia energética.
Então aquilo flui maravilhosamente bem. O tempo não dá a sensação de que o tempo voou aquela hora. Agora você está num outro cenário, você está num cenário hostil, às vezes numa reunião muito complexa, né? Ou às vezes tentando resolver um problema muito complexo e parece que aqueles 5 minutos que você está dedicado a resolucionar aquela questão, parece que você está 1 hora, 2 horas ou horas naquilo. Por quê? Porque é pesado, é relativo o tempo. É isso que Einstein mostrou. Então não dá para eu falar que ao nascer, crescer e morrer é uma coisa linear, porque isso é relativo. O tempo é relativo. Então não existe, nesse aspecto ele conseguiu provar de que não existe um início e um fim. Tudo existe ao mesmo tempo. Tudo está ao mesmo tempo acontecendo. Tudo tem o seu início e o seu fim ao mesmo tempo. Tudo é o agora. Eu sei que às vezes eu posso estar indo longe, pessoal. Vocês vão colocando aqui os comentários, tipo, Maurício, peraí, acho que você viajou. Pode falar, tá bom? Mas é muito isso, pessoal. Por isso que quando a gente vê aquele símbolo do infinito, a gente não vê início nem fim. Tudo se conecta, tudo está conectado. Perfeito? Então, respeito ao momento delicado que cada um passa, quando se fala no aspecto mental da morte, a gente entende que é no aspecto mais amplo da consciência que não se colocou um fim àquela vida. A vida é indestrutível, porque a tua alma é indestrutível. Colocou-se um fim a uma experiência. Então você sente a falta daquela experiência, mas se você está na sua frequência, você não vai ficar apegado àquela frequência vivida. Você vai dar o seu tempo, que nós chamamos de luto, e você vai transmutar, transformar aquela experiência numa saudade, numa memória, em algo que contribuiu para a sua experiência, a experiência do outro. Perfeito? E aí nós entendemos o quê? Que não há morte, efetivamente. Há transformação. Perfeito? Tá certo. Pessoal, gostaria de encerrar o nosso encontro hoje com uma mensagem bonita, né? Viver na sua plenitude compreende que a vida é pura mudança. Uau! Pura mudança! Captamos? Então, abra os seus braços para as mudanças. Abra os seus braços para a mudança. Não vamos ficar no apego. O apego é um atraso muito grande na tua evolução. O apego não lhe permite evoluir. Tá ok? Então vamos abrir os braços para a evolução, para a mudança, para o autoconhecimento, para o teu eu. Tá bom? Então tá jóia. Pessoal, temos aqui o canal, temos o site www.plenitudeparatodos.com.br. Quem nos assiste fora do Brasil, o site é www.funesforall.com. Perfeito? Então tá jóia. Gratidão, muita luz. Vamos no nosso caminho de autoconsciência e vamos em frente. Tá ok? Gratidão, muita luz. Namastê.